A Serra da Mantiqueira é uma cadeia montanhosa que se estende por 3 estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E foi numa dessas áreas que aconteceu um desaparecimento no ano de 85 que intriga muitas pessoas até os dias de hoje. Durante uma execução de escalada, Marco Aurélio, que na época tinha 15 anos, desapareceu sem deixar qualquer rastro, qualquer pista, e é um caso tão complicado, tão complexo, que há mais de 30 anos está sem solução. Olá, misteriosos! Se você for novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino para receber notificação sempre que um novo caso for lançado, deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Essas ações ajudam bastante no engajamento e no crescimento do canal. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O que relataremos a seguir é baseado na versão oficial do inquérito policial do caso, nos depoimentos do pai de Marco Aurélio, Ivo Simon, e de Juan Bernabel, líder do grupo de escoteiros. Marco Aurélio nasceu no dia 16 de janeiro de 1970. Era um dos 5 filhos de Ivo e Neuma Simon, e tinha um irmão gêmeo chamado Marco Antônio. Desde muito cedo, na infância, os gêmeos se interessavam por assuntos de misticismo, suspense e mistério, aprenderam juntos a linguagem de Libras e se comunicavam muitas vezes entre si dessa forma, deixando seus pais curiosos e sem entender o que se passava. Os 2 irmãos chegaram até a fazer um curso de detetive escondido dos pais. Marco Aurélio tinha um problema visual que fazia com que seu olho esquerdo enxergasse somente 5% e o direito 40%. No entanto, isso nunca foi motivo de lamentação. Pelo contrário, Marco Aurélio era muito alegre, de espírito aventureiro, não tinha medo de nada. Os irmãos tiveram uma infância e adolescência feliz, tranquila, e por volta dos 10, 11 anos foi quando eles conheceram o escotismo. Numa certa ocasião, o grupo de escoteiros de Araribóia foi acampar no sítio da família de Simon, em Mairiporã, interior de São Paulo, e isso despertou a curiosidade dos irmãos, que quiseram participar das atividades de escotismo do grupo e dormir na barraca junto à natureza. Eles se maravilharam com tudo aquilo e pediram ao pai para participarem efetivamente do grupo de escoteiros. Seu Ivo consentiu e, com o tempo, acabou também se envolvendo nas atividades, tornando-se chefe pioneiro. Ele ajudava no treinamento dos escoteiros. O tempo passou e o fatídico mês, junho de 85, chegou. Seu Ivo, como chefe, participava de uma das reuniões do grupo, chamado Grupo de Escoteiros Olivetanos, quando Juan Bernabel, de 36 anos na época, o líder, sugeriu a escalada ao Pico dos Marins. Durante a reunião, foi acordado que a excursão deveria ser acompanhada de um guia local que conhecesse o lugar. As famílias de Ivo e Juan eram muito amigas e próximas, tanto que muitas vezes passavam as festas de final de ano juntas. Juan morava em Guaianazes, muito distante do metrô, que seria o local do encontro com os escoteiros, para a excursão até o Pico dos Marins. Então, na noite anterior, Juan foi dormir na casa do pai de Marco Aurélio, que morava mais próximo da estação de metrô. Enquanto jantavam, Ivo e Juan conversaram. Juan, amanhã tá tudo certo mesmo, né? Sim, tudo certo. Como eu te disse, não vou conseguir acompanhar vocês porque preciso resolver uma coisa no trabalho. Não. Fica sossegado. Tá tudo arranjado. E também não esqueça de levar o guia com vocês. Pode deixar. Na manhã seguinte, dia 6 de junho, uma quinta-feira, seu Ivo levou Juan e Marco Aurélio até o metrô, onde eles encontraram os demais escoteiros que fariam as atividades daquele fim de semana. Eles eram 4: Marco Aurélio, Oswaldo Lobeiro, Ricardo Salvione e Ramatis Rom, todos com 15 anos. Dali, partiram para a rodoviária para pegar o ônibus até a cidade de Piquete. Quando o grupo chegou na cidade, eles encontraram um rapaz chamado Paulo Roberto, que os levou de Kombi até a base do Pico dos Marins, onde ficava a casa de Afonso Xavier, o guia local que deveria acompanhar a expedição dos escoteiros. O grupo montou o acampamento na base assim que chegaram, por volta das 14 horas.
Ali permaneceram pelo resto da tarde e noite. Dormiram para que no dia seguinte realizassem algumas atividades de escotismo que serviriam de avaliação para os garotos. Foi então, no sábado de manhã, dia 8 de junho, que o grupo partiu para a expedição ao Pico dos Marins. Antes de partirem da base, Juan ouviu da mulher do Afonso que ele não teria tempo para acompanhá-los. Ele então não se preocupou e decidiu seguir a trilha sem o guia. A presença de Afonso era fundamental, pois ele tinha a experiência necessária como guia do percurso a ser executado. Pico dos Marins, um ponto a 2.000 metros e meio de altitude. Ir sozinho para um local novo, sem o acompanhamento de um guia, acaba sendo uma decisão bastante intrigante. Outro fato curioso é que outro grupo de escoteiros que também escalaria o Pico dos Marins teria passado pela base e convidado o grupo de Marco Aurélio para que todos pudessem subir juntos, mas Juan recusou a companhia. Quando o grupo de escoteiros estava a aproximadamente 1.700 metros de altitude, por volta das 14 horas, um dos garotos se machucou, a ponto que o seu caminhar estava comprometido. Eu não consigo dizer se esse machucado é grave ou não. Bom, por via das dúvidas, melhor a gente voltar, pessoal. Temos que pedir ajuda. Eu posso ir na frente. Vou marcando o caminho e abrindo espaço se precisar. Já tenho um pouco mais de experiência. Juan permitiu que Marco Aurélio voltasse sozinho ao acampamento, descendo o Pico dos Marins e abrindo caminho à sua frente, marcando as pedras com giz o número 240, o código da identificação do grupo. Juan acompanhou Marco Aurélio até cerca de 100 metros, onde eles encontraram pedras diante de uma bifurcação. Marco Aurélio foi orientado a seguir pelo caminho da esquerda, mesmo sabendo que existiam obstáculos que atrapalhariam a passagem do grupo com um dos membros machucado. Depois, Juan voltou aos outros meninos e juntos começaram a descer. A região não tinha vegetação e era repleta de pedras, ou seja, a visão à distância não era tão comprometida. 15 minutos após a separação dos garotos, já não era mais possível ver Marco Aurélio descendo o Pico dos Marins em direção ao acampamento. Ao chegarem na bifurcação, algo muito estranho aconteceu. Vamos pela direita. Ué, mas por quê? O Marco pegou o caminho da esquerda. E se a gente se perder? Fica tranquilo, os caminhos se encontram lá na frente. Como regra básica de sobrevivência, em locais desconhecidos nunca se deve separar elementos do grupo. Por que então o líder, com grande experiência no escotismo, ignorou isso? Outra coisa, por que Juan teria tomado caminho diferente de Marco Aurélio? Se conseguisse socorro, como Marco reencontraria o grupo? As decisões tomadas por Juan foram incomuns, mas os fatos estranhos não param por aqui. O grupo acabou se perdendo no caminho e chegou à base do acampamento somente 16 horas depois, ou seja, às 6 da manhã do dia seguinte, e Marco Aurélio não estava lá. O lógico seria que Juan fosse até a casa de Afonso, o guia local, que ficava a apenas 50 metros da base, e perguntasse pelo garoto, só que ele não fez isso. Juan descansou um pouco no acampamento e depois deixou os garotos dormindo, enquanto voltou para a montanha sozinho em busca de Marco Aurélio. 5 horas mais tarde, Juan retorna à base sem sinal do garoto. Nesse momento, o motorista da Kombi já estava lá no local para levar o grupo de volta à rodoviária. Ele notou a ausência de um dos garotos e então soube do que aconteceu. Foi quando a polícia foi acionada e equipes de busca foram até o local. Os garotos decidiram ficar para ajudar nas buscas. Quando os adolescentes se preparavam para dormir após a segunda noite, mas dessa vez próximo ao local em que Marco desapareceu, ouviram o som de um grito que foi seguido por um apito direcionado no matagal. Sabendo que Marco tinha um apito, por ser escoteiro, saíram correndo em direção de onde esse som veio, observando apenas luzes azuis que piscavam 3 vezes. O grupo gritou, apitou,
mas não obtiveram resposta. Somente às 22 horas desse dia de domingo foi que Ivo foi avisado do desaparecimento do filho. O pai de Marco Aurélio tinha muitos contatos numa cidade vizinha a Piquete, chamada Lorena, e mobilizou buscas com o apoio da imprensa, do COI, Centro de Operações Especiais, que acabou contando com 18 homens, e das Forças Armadas, por meio do 5º BIL, o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, com 180 soldados. Participaram das buscas ainda 6 alpinistas do Agulhas Negras, helicópteros da base aérea da Escola de Especialistas da Aeronáutica de Guaratinguetá e um avião enviado pelo então governador de São Paulo, Franco Montoro. Infelizmente, as buscas não obtiveram sucesso. Um ano depois do desaparecimento de Marco Aurélio, em 86, Ivo e sua mulher foram visitar o espírita Chico Xavier em busca de respostas. Chico, muito conhecido e respeitado por sua mediunidade e contato com espíritos desencarnados, disse que não conseguia se comunicar com Marco Aurélio e que, por conta disso, ele poderia não estar morto. Desde então, seu Ivo nunca abandonou o caso e desejava saber o que tinha acontecido naquele dia 8 de junho de 85. Contudo, após 5 anos de investigação e sem qualquer pista para a solução, o caso foi arquivado em 1990. Uma teoria foi apontada por um delegado que sugeriu o possível envolvimento de extraterrestres devido ao Pico dos Marins ser supostamente uma região com poder magnético. A teoria das luzes azuis é sustentada somente pelo grupo de escoteiros que presenciou tal fenômeno. Afonso Xavier, que também presenciou o fato, discordou deles, dizendo que as luzes eram de uma casa distante da região. A segunda teoria é de que Marco Aurélio poderia ter sido morto por algum animal silvestre na Serra da Mantiqueira. No entanto, o local do desaparecimento fica a mais de 1.000 metros de altitude e é dominado por pedras, sem nenhuma vegetação, o que não sustentaria a hipótese de haver animal predatório na região como uma jaguatirica ou sussuarana, por exemplo, animais da família dos felinos selvagens. E mesmo considerando que isso pudesse ter acontecido, seria improvável não ter vestígios do corpo, já que esses animais não se alimentam por inteiro de suas caças. Uma terceira teoria foi a de que Marco Aurélio teria fugido. Essa hipótese também se mostra bastante improvável, pois não há qualquer indício que motivasse uma fuga e porque logo no Pico dos Marins. Com o avanço da tecnologia e ainda com um irmão gêmeo univitelino, como Marco Aurélio ainda permaneceria oculto da sociedade até os dias de hoje? O próprio pai não acredita nessa hipótese. Apesar de todos os esforços das buscas, nenhum sinal do Marco Aurélio foi encontrado, como também nenhum indício para onde ele poderia ter ido ou o que provavelmente tenha acontecido com ele. Imediatamente, as suspeitas recaíram sobre Juan, o líder do grupo. Suas atitudes foram questionadas, a esposa do guia até negou que o seu marido tenha falado para Juan que ele não iria para a trilha, tanto é que ela mesma tinha preparado o lanche dele. Ela disse que foi Juan quem decidiu seguir sozinho com os garotos sem a ajuda do guia. Foi levantada a hipótese de que ele teria matado o garoto e que, após a volta dos escoteiros à base, ele teria voltado para as montanhas até Marco Aurélio, não para tentar encontrá-lo, mas sim para se livrar do corpo, o que poderia explicar a falta absoluta de qualquer rastro do menino. Também seria a explicação porque ele decidiu ir pelo caminho mais longo e não pelo caminho que provavelmente Marco Aurélio foi. As investigações levaram a descobertas de alguns antecedentes de Juan, que já havia sido expulso de um outro grupo de escoteiros. Outros depoimentos explicitavam também uma má conduta do líder, afirmando que ele não cumpria o regulamento do escotismo, era autoritário, ameaçava os garotos, não admitia ser repreendido e que também teria agido de forma proposital.
ameaçava os garotos e não admitia ser repreendido. Mediante suspeitas, Juan concordou em passar pelo polígrafo. Na data determinada, o delegado Francisco Baltazar afirmou que ele havia sofrido pressão psicológica e o resultado poderia dar alterado. Nunca houve prova de que Juan teria agido de forma intencional e, por isso, ele nunca foi acusado ou preso. Recentemente, em 2021, o caso voltou a tomar a atenção do público quando o delegado Fábio Cabet solicitou à Justiça o desarquivamento do inquérito após o pai do escoteiro, de agora 82 anos, ter procurado a polícia com novas informações. Segundo os novos indícios, o filho dele teria sido morto e enterrado em um local onde hoje fica uma pequena casa, na área em que os escoteiros haviam acampado na época, na zona rural de Piquete. Uma filha do antigo proprietário do imóvel esse apontado como o possível local do suposto crime, teria visto uma área semelhante a uma cova onde acreditava que poderia haver alguma relação ou pista ligada ao caso. Ela teria tentado escavar na época, mas não obteve sucesso. A polícia foi até o local e a operação durou cerca de 17 horas. O chão de um dos cômodos foi apontado como possível local onde o menino supostamente teria sido enterrado. De acordo com a polícia, eles decidiram escavar a área depois de identificarem um material com o georradar, um equipamento que possui diversas funcionalidades, dentre elas detectar através de ondas de raio-x se há algum material além de terra dentro do solo. O equipamento estava calibrado com a faca e a fivela dos cintos usados pelos escoteiros na época, e, ao ser passado pelo local apontado pelo georradar, ele identificou a presença de metal no local. A polícia informou que o material estava a cerca de 40 centímetros de profundidade, porém, nada foi encontrado na busca quando a escavação averigou o solo já a cerca de 70 centímetros de profundidade. Hoje, além da hipótese de homicídio, uma segunda linha de investigação trabalha com a possibilidade de que Marco esteja vivo, mas em situação de rua. Há depoimentos de que ele foi visto em Taubaté, São Paulo, mendigando. A família encomendou de peritos uma imagem envelhecida do garoto com características de morador de rua e usa ela para tentar encontrá-lo nos dias atuais. Em meio às novas investigações, circularam em grupos de WhatsApp áudios que diziam que Marco Aurélio teria sido morto por um homem com problemas psiquiátricos. O delegado desmente essa versão e pede cuidado com rumores e informações falsas que são propagadas online. Por enquanto, nada ainda foi encontrado que possa dar luz ao desaparecimento do Marco Aurélio, que já dura mais de 35 anos. Com sua esposa já falecida, Ivo segue sozinho e firme em busca de respostas junto às autoridades. Em uma entrevista ao site G1, Ivo disse: Sou imortal. Tenho 82 anos e a saúde melhor que a sua. Não vou morrer enquanto não tiver essas respostas. Eu não sei qual seria a minha reação de encontrar meu filho hoje. Mas se descobrirem as ossadas e comprovar que são dele, consegue imaginar meu choque? Aí seria outro problema. Quem matou meu filho?